Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Em verdade eu vos digo, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim não são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando hoje o quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Orações pelas Vocações, um dia instituído pelo Papa Paulo VI, salvo engano, Paulo VI, o Papa João XXIII, já dois santos. Sempre nesse domingo nós meditamos, além do próprio Bom Pastor, rezamos pelas vocações que tem na nossa igreja. E o Bom Pastor não é somente aquele modelo romântico, apaixonante, que tantas vezes nós vemos por aí, nos toca, nos encanta, a espiritualidade, sobretudo do padre diocesano, que leva ao cuidado. Mas, enfim, nós somos convidados a olhar o Bom Pastor com um olhar bem maior, bem mais abrangente, e perceber que, no fundo, todos nós somos convidados a imitarmos a figura do próprio Cristo, do próprio Jesus, que é o Bom Pastor. Ou seja, a partir das nossas realidades de família, esse momento em que nós estamos dentro das nossas casas, dentro dos hospitais, ou até mesmo aquelas pessoas que obrigatoriamente têm que trabalhar. O trabalho também é um gesto de cuidado, para que na nossa casa não falte alimento, para que os nossos não fiquem privados de algo que seja essencial. E Jesus Cristo, ele usa uma linguagem muito simbólica para que a gente possa compreender quem são as ovelhas, quem são os pastores, quem são os ladrões, e qual a forma dessa ovelha se comportar, agir. Primeira coisa, a fala de Jesus Cristo, a primeira afirmativa: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe em outro lugar, é ladrão e assaltante. Ou seja, quem entra pela porta da nossa casa, pela frente da nossa casa, né, pelos lugares oficiais, é o bom pastor. Aquelas pessoas que nós confiamos, que amamos, que têm a nossa amizade, que têm o nosso afeto, que têm o nosso carinho. Primeira coisa. Quem entra pela janela, quem entra pelo telhado, quem entra por outros lugares, são pessoas mal intencionadas. Vamos ficar atentos à linguagem de Jesus. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor também entra pela porta. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ou seja, o porteiro reconhece o pastor. As ovelhas também reconhecem o pastor. Ele as chama e as conduz para fora. Deus também sempre nos reconhece como filhos, como filhas de Deus. Por maiores que sejam as nossas desfigurações, as nossas realidades de sofrimento, de pecado, de orgulho, de vaidade, Deus nos reconhece. E o bom pastor caminha à frente das ovelhas, as ovelhas o seguem. Ou seja, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos convidados a segui-lo, a amá-lo, a ser discípulo dele. E ser discípulo
pede de nós uma dupla responsabilidade: o conhecer cada vez mais, o amar cada vez mais. Ou seja, eu não posso fazer de conta que sou discípulo de Jesus. Eu devo viver como em coerência a isso. Do outro lado, Jesus Cristo continua ainda a nos falar: mas não segue um estranho, antes fogem dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. E o evangelista ele continua ressaltando todo o valor do papel de Jesus Cristo na nossa vida, todo esse vínculo que é construído. Enquanto nós meditávamos esse evangelho, eu me lembrava de duas coisas. Outra leitura, Jesus Cristo nos convida a caminharmos pela porta estreita. A porta do sacrifício, a porta da oração, para buscarmos a nossa eternidade. Para buscarmos a eternidade, a vida eterna. Outra leitura, não era bem uma leitura, mas era uma passagem muito utilizada, sobretudo no catecismo, quando nós vamos receber o batismo, onde nós escutávamos que o batismo era a porta. Então, toda vez que nós ouvimos o sentido da porta, a gente deve recordar o segmento, um pouco do sacrifício, o amor do próprio Deus sobre cada um de nós. Lembrar também que porta lembra passagem, passagem lembra Páscoa, e a Páscoa é a passagem para a vida eterna. Que Cristo experimenta primeiro que a gente e nós vivenciaremos um bom tempo depois, com a graça de Deus. Então, é importante também nós visualizarmos como essa leitura é concluída. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus Cristo, ele oferece o seu amor com toda a gratuidade e na mesma equidade a toda a humanidade. Pode parecer uma repetição de palavras tão parecidas, mas reforçando aquilo que Jesus fala nesse último versículo, que deveria ser a norma de tantas pessoas que vivem no egoísmo, no orgulho, na vaidade, de muitas autoridades públicas que nós conhecemos. Eu vim para que todos, né, todos tenham vida e vida em abundância. Ou seja, se são todos, são todos. Não é somente o meu grupinho, os meus queridos, os meus amigos, os meus conhecidos, aquelas pessoas que me ajudam. São todos. Por isso que a vida abundante que Jesus Cristo promete, a vida eterna, é para todos os seus filhos. Portanto, possamos lutar aqui na terra para que um dia a gente possa também adentrar a esta eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre cada um de nós a bênção de Jesus Cristo, neste domingo do Bom Pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia e um bom domingo.